Olá, meu nome é Rogério Borne, eu sou professor de Direito Eleitoral. Caro colega, por que colega? Primeiramente porque eu sou funcionário da Justiça Eleitoral e estou passando pelo mesmo concurso que você vai prestar. Então, somos colegas, principalmente porque você vai trabalhar comigo futuramente. E esta é a primeira lição. Qual é a primeira lição? O Tribunal Regional Eleitoral é um órgão federal, isso cai na sua prova. E você que vai fazer no TRE de Rondônia, TRE do Paraná, todos são tribunais federais. Por isso, quando você entrar trabalhar no Tribunal Eleitoral, você vai ser meu colega, pois eu trabalho na Justiça Eleitoral. Outra coisa, para ajudar vocês, caros colegas, vocês terão à disposição no site do Aprova gabaritos com questões simuladas. Terão todo o apoio, todo o material que vocês necessitarem para vocês trabalharem comigo, para vocês serem meus colegas na Justiça Eleitoral. Primeiramente, vamos falar sobre o direito eleitoral. O que é o direito eleitoral? Direito eleitoral é o ramo do direito público que disciplina o acesso aos cargos públicos eletivos, bem como o exercício dos direitos políticos. Então, os direitos políticos constam na Constituição, nós vamos ter uma aula específica para isso, e o direito eleitoral é um dos ramos do estudo de direito eleitoral. Caro aluno, caro colega, uma coisa eu devo frisar para vocês. Direito eleitoral é um ramo, direito partidário é outro. Nós teremos uma aula também de direito partidário. Então, direito eleitoral, ele cuida do processo eletivo, ele cuida do processo pelo qual o povo manifesta a sua vontade em relação a um tema ou um candidato que ele deseja que ocupe seu cargo, que se represente o cidadão perante ou o Poder Executivo ou o Poder Legislativo. Então, o direito eleitoral disciplina exatamente isso, o processo de escolha do candidato que vai representar o povo. O direito eleitoral, nós teremos uma aula que vocês verão onde está, na Constituição, em qual lei está, nós teremos a segunda aula. Hoje, nós vamos tratar mais sobre o que é o direito eleitoral. O direito eleitoral, a interpretação das leis em gerais. As leis, elas são interpretadas dentro da Constituição. Prevê o artigo 59 da Constituição, que o processo legislativo compreende, primeiro, as emendas à Constituição, depois, as leis complementares, depois, as leis ordinárias, depois, leis delegadas e medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções. Por que eu estou falando isso? Você, meu colega, quando vocês forem interpretar uma lei eleitoral, vocês têm que conhecer qual lei se sobrepõe à outra. Dentro da interpretação do direito, nós temos, primeiramente, que interpretar as leis com maior hierarquia. Se tiver uma lei com menor hierarquia, essa lei fica subrogada, ela não tem eficácia perante a lei de maior hierarquia. Né? E dentro do direito eleitoral não é diferente. Nós vamos lidar com inúmeros conflitos de leis. Né? Lá para frente vocês vão ver, por exemplo, o domicílio eleitoral, que é um conflito entre duas leis. Né? Então, primeiramente, quando vocês estiverem estudando, leiam a lei seca, né? Leiam a lei pura. Quando vocês estiverem estudando uma lei e, por exemplo, tiver Constituição, o mesmo artigo dispondo diferente na emenda à Constituição, vale a emenda por ser posterior, a não ser que seja cláusula pétrea. Se tiver uma matéria escrita em lei complementares e essa lei for divergente com a Constituição, vale a Constituição, que ela tem uma hierarquia maior. Então, em conflito de leis, vale primeiro a Constituição, depois emenda à Constituição, depois leis complementares, depois leis ordinárias. Lei delegadas não existe eleitoral. Medida provisória, a Constituição proíbe que exista medida provisória em caráter eleitoral. Tá? Já é a primeira dica. Tá? Primeira dica para você, não existe medida provisória tratando de matéria eleitoral. Decreto legislativo, há um, mas não vai cair na sua prova, que se refere ao voto dos portugueses. Então, não se preocupe com o decreto legislativo.
Resoluções que fala na Constituição são resoluções do Congresso Nacional. Aqui não são resoluções do TRE ou do TSE ou portaria do juiz eleitoral, que esses são atos normativos, não são processos legislativos. Então, como falei para vocês, primeira coisa, vamos interpretar a Constituição. A Constituição da República, que esse é o termo correto, mas não é errado você utilizar a Constituição Federal, prevê, primeiramente, dentre os artigos 12 e 16, os direitos políticos. Direito de votar, direito de ser votado, caso de perda e suspensão dos direitos políticos. Nós vamos detalhar isso plenamente. Isso não cai na prova, ele despenca. Então, direitos políticos é matéria constitucional eleitoral. Nós teremos uma aula para detalhar isso e estaremos bem aptos a entender. Mas está no artigo 12 a 16 da Constituição. Outra matéria tratada na Constituição, o princípio da anterioridade eleitoral. Nós vamos tratar ainda nessa aula sobre o princípio da anterioridade eleitoral com detalhes. Ele está no artigo 16, ele envolveu a lei da ficha limpa, ele envolveu a composição da Câmara Municipal, Câmara dos Vereadores. O artigo 17 é aquele ramo que eu falei para vocês, que é apartado do direito eleitoral. O artigo 17, ele fala dos partidos políticos. Direito partidário é uma coisa, direito eleitoral é outra, mas é necessário estudarmos os partidos políticos, porque ele cai na sua prova. E principalmente que a criação de novos partidos é uma matéria que está em voga, é uma matéria que está na moda e provavelmente vai cair no seu concurso. Teremos uma aula específica sobre partidos políticos. No artigo 118 a 120, nós temos a organização da Justiça Eleitoral. Nesses artigos vai disciplinar quem ocupa o TSE, quem ocupa o TRE, quem são os juízes eleitorais, onde estão as juntas eleitorais. Também teremos uma aula específica sobre esse assunto. Nós teremos também nessa aula reserva de lei complementar. Existem matérias que só podem ser editadas por lei complementar. Então, se o Congresso editar uma lei ordinária, essa lei não terá valor, porque a Constituição exige lei complementar. Como eu falei há pouco para vocês, o princípio da anterioridade eleitoral. Esse princípio ele está presente no artigo 16 da Constituição. É um dos artigos mais importantes do direito eleitoral. Caro colega, todos os concursos que eu fiz na minha vida, desde técnico judiciário até juiz militar, esta questão caiu na prova. Essa questão é importantíssima, né? O princípio da anterioridade eleitoral é uma cláusula pétrea de proteção ao eleitor. Ele não protege o político, ele protege o eleitor, né? Por isso, isso aqui merece uma leitura mais detalhada. Vamos na tela para dar uma olhada o que fala o princípio da anterioridade eleitoral. Vem comigo. Eficácia das leis eleitorais. A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data da sua publicação. Não tem problema. Até aqui não há segredo. Agora, vírgula, não se aplicando à eleição que ocorra até 1 ano da data da sua vigência. Olha o detalhe, ela só terá valor, ela só terá eficácia em 1 ano da data da sua vigência. Caro colega, o que significa isso? Isso significa que, para valer para o próximo mandato, essa lei tem que ser publicada 1 ano antes das eleições. Então vamos trazer um exemplo, né? A lei que dispôs sobre a recomposição das câmaras municipais. Essa lei alterou a proporcionalidade da representação nas câmaras municipais. Tá? Essa lei ela foi editada
um ano antes das eleições, e dentro desse um ano antes das eleições, ela fez uma previsão que não se aplica à anterioridade eleitoral e essa lei passaria a valer desde 2002. Não, essa lei só pode aplicar para frente, a partir das eleições de 2012, que eram eleições municipais, né? O Supremo Tribunal Federal, em ação declaratória de inconstitucionalidade, declarou inconstitucional esse artigo, decretando que a composição nova da Câmara Municipal deve seguir a partir das eleições de 2012, que é a próxima eleição que teria depois de um ano depois das eleições, né? A próxima eleição municipal, que em 2010 tivemos eleições gerais, não municipais, né? Então, por exemplo, se a eleição é em 8 de outubro, vamos chutar um ano 2014, 7 de outubro de 2014. Para que essa lei tenha valor, ela tem que ser editada até 7 de outubro de 2013. Se ela for publicada um dia depois, ela não poderá ser aplicada à próxima eleição. Ela vai ter que aguardar a próxima eleição a que se aplica. Ok? Então, o que você deve guardar? Não se aplicando à eleição que ocorra até um ano da data da sua vigência. Mais um exemplo. Mais um exemplo é a lei da ficha limpa. A lei da ficha limpa, ela foi editada em menos de um ano antes das eleições de 2010 e ela só vai ser aplicada a partir da eleição de 2012, com exceção, que nós veremos numa aula, dos fatos acontecidos antes de 2012. Então, resumindo, a lei eleitoral só vale em eleições que ocorrerem no mínimo um ano depois. Exemplo, composição das câmaras municipais e lei da ficha limpa. Eu falei para vocês que leis complementares se sobrepõem a leis ordinárias. Existem 3 matérias que só podem ser editadas por lei complementar. 3. 1, 2, 3. Em matéria eleitoral, que só podem ser editadas por lei complementar. Essas matérias são competência e organização da Justiça Eleitoral e inelegibilidades. Primeiramente, vamos dar uma olhada aqui na tela o que fala o artigo 14, parágrafo 9º da Constituição. Artigo 14, parágrafo 9º. Lei complementar. Lei complementar. Só uma dica para vocês. Quando a Constituição não colocar a palavra complementar, é porque é lei ordinária. Então, quando é lei ordinária, a Constituição coloca só simplesmente lei. Se for complementar, ela coloca com todos os termos. Lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de sua cessação, a fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade para o exercício do mandato, considerada a vida pregressa do candidato, e a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou o abuso do exercício de função, cargo ou emprego na administração direta e indireta. Então, frisando, lei complementar. Lei complementar é obrigatória para os casos de inelegibilidade. E qual é essa lei complementar? A lei complementar que regulamenta o artigo 14, parágrafo 9º, é a Lei Complementar 64 de 18 de maio de 1990, a conhecida Lei das Inelegibilidades. Esta lei, ela foi alterada pela Lei Complementar número 135, de 4 de junho de 2010, a conhecida Lei da Ficha Limpa. Ressaltando ao caro colega, a Lei da Ficha Limpa, ela não é uma lei apartada. Ela foi editada trazendo alterações na Lei Complementar 64/90, a Lei das Inelegibilidades. Ela está implícita dentro das leis das inelegibilidades.
Então, quando você for estudar as leis das inelegibilidades, você deve imprimir ou comprar um código que dentro dessa própria lei já esteja a lei da ficha limpa. Então, comprar código ou baixar da internet, do site do Planalto, a lei atualizada após 2010, a partir de 2011, que ela já está implícita a lei da ficha limpa. Então, vocês estudam a lei complementar 64 de 90 e não precisam imprimir separado a lei complementar 135, porque ela está inserida na lei complementar 64 de 90. Eu falei para vocês que são 3 matérias de lei complementar. Vamos reforçar que isso cai na sua prova. Competência e organização da justiça eleitoral e inelegibilidades. Eu falei das inelegibilidades. Vamos frisar agora sobre o segundo e o terceiro caso de lei complementar. Artigo 121 da Constituição, vem comigo. Lei complementar disporá sobre organização e competência dos tribunais e dos juízes de direito e das juntas eleitorais. Essa matéria deve ser disciplinada por lei complementar. Notem que eu frisei na tela, juntas eleitorais. Mais uma pegadinha, juntas eleitorais existem. As pessoas confundiram, os candidatos confundiram juntas eleitorais com juntas do trabalho, que foram extintas em 2004, com a reforma do judiciário, né? Então, juntas eleitorais existem. E a organização e a competência dos tribunais, juízes de direito, que na verdade são juízes eleitorais, mas a Constituição usa esse termo, e das juntas eleitorais, elas estão dispostas em lei complementar. E qual é essa lei complementar? Olha aqui uma pegadinha. Lei 4737, vamos corrigir, aqui está 4735, 4737 de 15 de julho de 1965. Essa lei é o Código Eleitoral. As leis, elas têm um apelido, entre aspas, mas ela é conhecida pelo número. O Código Eleitoral, ele é uma lei ordinária. Só que ele tem um pequeno detalhe. Como na época de 1965 não existia lei complementar e o artigo 121 ele estabeleceu que essa matéria é regida por lei complementar, o Código Eleitoral ele foi recepcionado como lei complementar somente na parte segunda. Então, somente na parte segunda, o Código Eleitoral foi recepcionado como lei complementar. Então, o que regulamenta a competência e a organização da justiça eleitoral é o Código Eleitoral somente na parte segunda. Um exemplo da força de lei complementar do Código Eleitoral está no artigo 22.1j do Código Eleitoral, que ele foi alterado pela Lei Complementar 86 de 14 de maio de 96. Foi necessário uma lei complementar para alterar o Código Eleitoral. Outra matéria constitucional que cai na sua prova. Essa matéria ela pode cair tanto em direito eleitoral quanto em direito constitucional. E eu já vi em provas cair 2 vezes, no direito constitucional e no direito eleitoral. E por que às vezes pode cair 2 vezes? Que o examinador, o elaborador de questões, ele é escolhido por matéria, geralmente. Então, os concursos, eles escolhem um professor, eles convidam um professor que assina um termo de sigilo. Esse professor, ele elabora as questões de direito constitucional. Outro professor em direito eleitoral. Outro professor em direito penal. Não raras vezes, aliás, quase sempre, um professor não sabe quem é o outro professor. E acabam colocando a mesma questão dentro da prova. E essa questão é uma delas. Artigo 22. Compete privativamente à União legislar sobre. Vamos para a tela. Artigo 22.1. Direito civil, direito comercial,
penal, processual e eleitoral. Então, se perguntar na sua prova a quem cabe legislar sobre direito eleitoral, você vai responder privativamente à União, não é exclusivamente, guardem essa palavra, privativamente à União. No parágrafo único tem um detalhe. Uma lei complementar poderá autorizar os Estados a legislar sobre questões específicas. Nada impede que a União autorize os Estados a legislar sobre direito eleitoral, mas isso nunca ocorreu no Brasil, nem mesmo em Pernambuco, que tem um caso especial, mas que não cai na sua prova. Leis ordinárias. Relembrando, sempre que você vê na Constituição a palavra lei sem se referir, é lei ordinária. Recapitulando, se está com um conflito de leis, você vai interpretar primeira Constituição, emenda à Constituição, lei complementar. Lei complementar, lembrando, 64 e 90 e o Código Eleitoral. Superada essas duas fases, a sua resposta não está nessas matérias, você vai procurar nas leis ordinárias. E quais são as principais leis ordinárias? As principais leis ordinárias são, vem comigo na tela, a Lei 9.709 de 98. Essa lei trata do plebiscito e do referendo. Eu nunca vi cair em prova esta lei, mas eu recomendo, principalmente pelas tentativas de plebiscito que houve no Brasil recentemente, que você dê uma lida na lei seca, nessa Lei 9.709, plebiscito e referendo. Lei 9.504, ela trata do processo eleitoral. Nós vamos estudar bastante essa lei. É a principal lei eleitoral. Por incrível que pareça, as pessoas pensam que o Código Eleitoral, o cidadão pensa que o Código Eleitoral é a principal lei eleitoral. Não é. A principal lei eleitoral é a Lei 9.504, a Lei das Eleições. Ela fala de processo eletivo, ela fala de propaganda eleitoral, ela fala de representação, direito e resposta. É a lei mais utilizada atualmente no processo eleitoral. Outra lei importantíssima, a Lei dos Partidos Políticos. Nós teremos uma aula somente sobre os partidos políticos, mas é bom dar uma lida. E, finalmente, depois de todas essas leis, a Lei 4.737 de 65, falta uma barrinha, o Código Eleitoral. Mas o Código Eleitoral, relembrando, a parte segunda é lei complementar. Todas as demais partes se consideram como leis ordinárias. Existem outras leis chamadas de extravagantes no processo eleitoral. Então, eu aconselho que vocês deem uma lida no Código Eleitoral anotado, que pode ser baixado no site do TSE. Resoluções do TSE. As resoluções, na prática, elas têm uma discutível força de lei ordinária. Isso está autorizado no artigo 1º, parágrafo único e 23.10 do Código Eleitoral e artigo 105 da Lei 9.504 de 97. Vamos comigo. As resoluções do TSE, elas não são leis, né? Elas são atos normativos. Mas, na prática, os tribunais tratam elas como lei ordinária. Advogados, juízes, membros do Ministério Público dão a mesma força de lei ordinária para as resoluções do TSE. Notem que eu coloquei um destaque. Essa bombinha vai aparecer de vez em quando. Essa bombinha, quando vocês virem, quando aparecerem na minha aula, é que ela não é quase provável, ela é quase certeza que vai aparecer na sua prova. Então, as resoluções do TSE têm força de lei ordinária. Porém, os outros atos normativos, as resoluções dos tribunais regionais eleitorais e as portarias dos juízes eleitorais, eles não têm essa força. Então, elas simplesmente explicam o que a lei fala. Então, dificilmente cai sobre resoluções dos TREs e portaria dos juízes eleitorais. Só diz a natureza jurídica que é um ato normativo.
Elas não possuem força de lei ordinária, frisando. É só as resoluções do TSE e isso mesmo é discutível. Quem for fazer alguma prova escrita, isso é bem provável que caia, né? Então, frisando, recapitulando a nossa aula, né? Primeira coisa, hierarquia das leis. Constituição Federal, emendas à Constituição, leis complementares, que são 3 matérias, competência, organização da justiça eleitoral, inelegibilidades, leis ordinárias, principalmente a Lei 9.504, e os atos normativos. Relembrando que o TSE edita resoluções, essas resoluções têm quase força de lei, desde que não contraria a lei, desde que a lei não discipline. A principal resolução é a 20.158, que trata do alistamento e transferência de títulos eleitorais e os direitos políticos. Então, eu até aconselho, nós vamos estudar um pouquinho, aliás, bastante dessa lei, mas eu aconselho que dê uma leitura até nessa lei futuramente para acompanhar melhor as aulas sobre o alistamento eleitoral, né? Então, em termos, era essa a minha apresentação. Essa aula foi basicamente para você saber interpretar a lei eleitoral e ao longo das próximas aulas nós vamos entrar em cada lei, nós vamos entrar em cada artigo da Constituição e cada assunto que pode cair na sua prova e alguns desses assuntos vão cair mesmo, né? Vão cair mesmo. Então, até a próxima aula.